Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, que nos permitiu estarmos mais uma vez aqui juntas, em mais um estudo lindo desse tema, desse mês que o Senhor nos deu, mulheres enraizadas em Deus. E hoje o tema da nossa mensagem é: ela serve com alegria. Vamos continuar o nosso estudo sobre os 3 solos de Davi, e hoje vamos falar sobre o segundo e o terceiro. O segundo solo é o serviço. Ao servir ao seu pai, aos seus irmãos e ao rei Saul, Davi assumiu uma postura de humildade que o posicionou, de modo que ele recebesse a graça de Deus. Servindo, Davi escolheu confiar que Deus o exaltaria, em vez de tentar fazer na sua própria força as palavras se cumprirem na sua vida. Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo até mesmo as nossas atividades dentro da nossa casa, para o marido, para os filhos, e quando não recebemos um obrigado, quando não somos elogiadas por aquilo que fazemos, muitas vezes ficamos tristes, né? Ficamos até emburradas, porque ele não reconheceu o que eu fiz para ele não me agradeceu, e na verdade nós deveríamos fazer tudo com alegria, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, não esperando receber recompensa do homem, das pessoas a quem nós estamos servindo. Porque eu imagino que Davi, tudo que ele fazia com amor, ele fazia com alegria, porque a gente vê que enquanto ele estava nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi louvava e adorava a Deus. Então, se ele estivesse fazendo com raiva, pensando que aquilo ali não era para ele, que ele não deveria de estar ali, que ele poderia estar em outro lugar com seus irmãos, ele com certeza não estaria louvando e adorando a Deus. E muitas vezes nós pensamos de estar num lugar que não é para nós. Quantas e quantas mulheres não se sentem hoje ressentidas, magoadas, porque pensam que por ter casado, ter tido filhos, não conseguiram a carreira, o sucesso que elas sonhavam antes de se casarem. E com o casamento, com a chegada dos filhos, teve que parar, teve que dar um tempo, e muitas até nem voltaram mais ao mercado de trabalho, não investiram mais em suas carreiras, e às vezes estão se cobrando por isso. Mas, minha querida, eu quero te dizer que é aí onde você está, cuidando dos seus filhos, da sua casa, do seu marido, ou aquelas que trabalham na sua empresa, aonde você estiver, é exatamente aí que você pode servir, como se estivesse servindo ao Senhor, com alegria no seu coração, sabendo que a recompensa que você espera, ela virá do Senhor, e não terá recompensa melhor do que aquela que você receberá do Senhor, porque Ele sim sabe recompensar aqueles que o amam, aqueles que o servem com alegria. E vamos ao terceiro, que é o terceiro solo, o solo da comunidade. Quando 400 homens se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão, ele aprendeu o que significava ser líder de homens. Aprendeu a confiar em seus amigos e irmãos, assim como em Deus. Aprendeu a encorajar e inspirar e a aguentar os golpes, a ser modelo de honra e a liderar com uma visão. Cada um desses elementos forneceu um ingrediente diferente, porém igualmente necessário para desenvolver e fortalecer em Davi
raízes de confiança em Deus. Após 20 anos plantando nesses solos, Davi possuía um sistema de raízes pronto para suportar o peso do cumprimento do chamado de Deus em sua vida. Porque Davi confiou em Deus, Deus pôde confiar em Davi. Davi, ele não só serviu ao seu pai, como nós sabemos, mas ele também serviu a seus irmãos, ele serviu a Saul durante muito tempo. Porque Davi, ele levava comida, levava água para seus irmãos, enquanto esses estavam lá na guerra contra os filisteus. Como você pode ver lá em 1 Samuel 16 e 17. Davi também serviu durante muitos anos a Saul. Quando Saul era perturbado por um espírito imundo, Davi cantava e o espírito saía. E então Saul podia descansar. E nós sabemos dessa história que nesse tempo que Davi servia a Saul, quantas vezes Saul tentou matá-lo. Saul tentava matar, destruir Davi, porque ele sabia que Davi assumiria um dia o trono que era seu. Então, não permita que as lutas, que as dificuldades que você enfrenta venha fazer com que você venha desistir do chamado de Deus para a sua vida. Davi poderia ter desistido, poderia ter tentado apressar as coisas, ele teve chances, ele teve oportunidades de matar o rei Saul para que logo o reinado chegasse, para que logo a promessa se cumprisse, mas não. Davi soube esperar o tempo de Deus para a vida dele. Se Davi precisou ser plantado nesses 3 solos, você e eu também precisamos. Mas a boa notícia é que você não precisará ir a lugar algum para encontrá-los. Deus não ungiu Davi de vamos para o palácio, então você começará a crescer. Não, ele iniciou o processo no lugar onde Davi estava e o levou aonde ele precisava ir. Da mesma forma, você está onde está, porque Deus te plantou aí. Deus pode criar raízes de confiança em você, independentemente se você está no seu trabalho ou cuidando das crianças, em casa, cuidando do seu marido ou pregando o evangelho na Índia, no Japão, onde quer que você esteja. É exatamente aí que Deus está plantando você, nos solos que você precisa ser plantada para que a palavra, para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida, assim como se cumpriu na vida de Davi. Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver a nossa visão. Se não entendermos isto, nós iremos resisti-lo. Ficaremos frustradas e finalmente acabaremos decepcionadas e desiludidas. Mas se aceitarmos e abraçarmos o processo de Deus de construir raízes em nós, o que você pensa que acontecerá? Não somente nos ergueremos para o nosso futuro, como também nos capacitaremos a ter sucesso no processo, porque o Senhor, Ele que vai nos capacitar. Então vamos abraçar o processo. Não podemos nos deixar seduzir pelo sucesso de curto prazo, ou por um momento de popularidade, de aparição. Escolha ser aquela que termina a corrida. Escolha estar enraizada no Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.